Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Toda terça e quinta é dia de duelo de bots aí ao meio-dia. Já coloca na sua agenda, já se inscreve aí no canal também. E tá rolando um torneio muito legal entre a Lila Zero, que é um dos maiores computadores da atualidade, com 3.820 de rating, jogando contra o Ethereal, que é um super computador com 3.700 e poucos aí de rating. E tá rolando uma coisa muito bacana, eles estão fazendo aberturas do Magnus Carlsen, né? Então pegando partidas famosas do Magnus Carlsen, fazem aquela abertura e jogam a partir dali, né? Então olha aí as engines aprendendo com o Magnus Carlsen, né? E agora a gente vai ver uma partida que ela é muito interessante, a Lila Zero jogando contra o Ethereal, numa partida em que o Magnus Carlsen jogou contra o nosso brasileiro Gilberto Milos, quando o Magnus Carlsen esteve no Brasil, né? Deixa eu mostrar rapidamente aqui a partida do Magnus Carlsen contra o Milos. O Carlsen estava com 2.881 de rating na época, aqui 2014, e ele tá jogando contra o nosso Gemilos aí, em Caxias do Sul, né? E aqui então... o Magnus Carlsen fez a abertura hatch e depois desse bispo G4 aqui do Milos, o Carlsen joga esse lance dama D3 direto, uma saída prematura aí da dama. E depois aqui então, esse lance aqui ele é interessante porque já avisa a dama B5 cheque, né? Já tem umas ideias e tudo mais. O Milos jogou com C6 e aí o Carlsen seguiu com E4, enfim, um desenvolvimento aqui bem interessante, joga a dama de novo para E3, né? Um preparo genial aqui do Magnus Carlsen contra o nosso brasileiro Gemilos. E de cara, assim, logo no começo da partida, o Carlsen já tem um ataque aqui feroz, segue com F4, subida de torre, sacrifício de bispo, né? Então realmente a gente tem aqui uma partida onde Magnus Carlsen vai com forte ataque para cima do nosso grande mestre brasileiro, aqui em Caxias do Sul, enfim, e a partida segue aí para uma posição onde o Magnus Carlsen tem duas peças a menos por uma torre, mas a posição aqui é bem interessante. O Milos, enfim, teve a oportunidade aqui de recuperar material, mas na verdade não, né, porque a torre dele tá caindo, então não é tão fácil assim, não dá para recuperar o material, parecia que ia recuperar, mas acaba que o Magnus Carlsen aí sacrifica a qualidade para jogar um final com uma peça a menos aí contra o Milos, né? E vai para esse final, realmente uma partida muito emocionante aqui. E o Milos acaba abandonando essa partida nessa posição final maravilhosa aqui do Magnus Carlsen, onde ele tá ameaçando tanto a torre do Milos quanto tomar o cavalo e promover na sequência. Pronto, agora sim eu consigo mover as peças. Depois de torre toma, a ameaça é cavalo por. E se peão toma, promove. E se o rei sai, promove de qualquer maneira. E o checkmate está próximo, né? Então, muito legal aqui essa partida do Carlsen contra o nosso brasileiro Milos. E a gente vai ver a Lila Zero, super máquinas, jogando agora essa abertura. Lila Zero tem as peças brancas e, portanto, a gente tem essa mesma abertura aqui em homenagem ao Magnus Carlsen, né? Essa partida do Carlsen contra o Milos. E aqui depois de cavalo F6, portanto, cavalo de bem D2. E depois de E6, dama em E3, a manobrinha aí do Carlsen, né? O bispo E7, bispo D3, já apontando armas para a ala do rei. E depois de D5, todo mundo faz o roque. E aqui, cavalo em E5, né? Uma das vantagens dessa linha estranha, aonde nos 6 primeiros lances as brancas movem a dama 2 vezes. Não façam isso em casa, isso é coisa pro Carlsen ou pra máquina, e realmente o indicado é desenvolver peça. Mas uma das vantagens é que a dama não tá cravada, de fato ela já aponta pra ala do rei, o bispo aqui nessa diagonal é bem interessante, e a possibilidade de jogar o F4 com subida de torre. Então é uma formação de ataque bem poderosa. E aqui o bispo já está atacado. Bispo H5, dama H3, bispo G6. E aqui cavalo toma, peão toma. E a Lila Zero segue aqui com E5 atacando o cavalo. O cavalo vem para E4 e aqui parece que dá para ganhar um peão, mas na verdade não, porque as pretas vão estar atacando aqui fortemente o centro. Então a partida segue aqui com o cavalo B3 e aqui A5, o Ethereal tenta um contra-jogo aí na ala da dama. A4 mantém a ala da dama fechada, cavalinho A6 e aqui uma ideia genial da Lila Zero. O bispo aqui não tá brilhando muito. E uma maneira aqui, principalmente pelos peões estarem fixados nas casas escuras, né? E uma das maneiras, então, de se livrar desse bispo é jogar o lance F3 aqui, jogando o cavalo para a única casa em que ele pode jogar, casa saudável, cavalo aqui em G5, e agora se livra do bispo ruim, tomando mesmo o cavalo, bispo toma, e segue agora com F4, Lila Zero. O ataque é forte, bispo E7.
E aqui já não tem tanta peça assim para poder partir para um sacrifício igual do Kalsen contra o Milos, né? Porque já não tem tanta peça aqui para dar sequência no ataque. Por exemplo, o Bispo por G6 não é uma sequência ruim, né? Mas não é talvez a melhor sequência aí da posição. No mínimo, você já tem um, né, um empate ali. E Torre F3 seria bem interessante. As pretas provavelmente teriam que jogar Bispo G5, tem que encontrar essa continuação, devolver material para anular aqui o ataque e tentar jogar uma posição assim, onde as brancas têm uma segurança do rei comprometida, mas tem um peão a mais, até poderia seguir dessa forma, né? Mas a partida seguiu aqui com torre F3, uma bela subida de torre. Dama D7 foi jogado pelo Ethereal, já então se protegendo aqui em relação ao peão G6, e aqui G4, que ataque é esse da Lila Zero? Cavalo B4 foi jogado, atacando aqui esse forte bispo perigosíssimo, bispo E2, posterga um pouco os planos desse bispo na ala do rei, e aqui B5, e parece que o Ethereal tá conseguindo um contra-jogo na ala da dama. No entanto, a gente vai para um momento muito interessante aqui da partida, que é o lance C3 aqui, atacando o cavalo, né? E aqui, galera, a partida segue com o lance B por A4, que é um lance bem interessante. Em vez de proteger o cavalo, o Ethereal ataca aqui o cavalo também da Lila Zero. Aqui, então, a partida segue com o cavalo D2. E por incrível que pareça, as pretas já estão praticamente perdidas. Como assim? Olha só que bizarro isso, né? A gente tá no lance 22, um ataque ali das brancas chegando na ala do rei, mas parece que dá pra segurar. O problema é que você tem que perder um tempo agora com esse cavalo e, por incrível que pareça, não tem lance bom. Por exemplo, o cavalo C2, atacando a torre, o problema é que esse cavalo não tem mais volta depois de torre C1. Esse cavalo simplesmente não tem mais nenhuma casa. E as brancas vão ganhar uma peça, claro, dá pra tentar levar um peão aqui, tentar algum contra-jogo lá. Não é que tá ganho assim fácil, né? Mas vantagem aqui para as brancas com certeza. E aqui uma outra possibilidade seria natural tirar o cavalo para casa de A6, mas aqui a gente tem que explorar o porquê o computador não jogou esse lance cavalo A6 e acabou jogando o lance C5 e deixando o cavalo, né? É bastante curioso, e se a gente não explicar isso, a gente fica, né, sem entender o lance C5, vai achar que ele capivarou aqui o Ethereal de 3.700 de rate, né? Com certeza ele não capivarou. O problema é que agora a gente precisa, então, explorar dimensões paralelas para entender por que não jogou cavalo A6. Aqui a gente teria bispo D3, forte ataque na ala do rei, o bispo ganha de novo essa casa. E aqui depois de F5 tentando defender, peão toma, torre toma, dando liberdade para o rei tentar escapar. G5 seria uma possibilidade. E aqui já não tem mais muito jeito de salvar a posição, porque as brancas estão ameaçando uma bateria de ataque aqui na ala do rei. Uma possibilidade seria entregar um pouquinho de material, mesmo assim dama H4 seria o melhor lance, continuando com o ataque, ameaçando agora uma terrível entrada, mas aqui parece que o rei vai escapar, né? Rei F7, aqui a gente poderia ter o ganho aqui de um pouquinho de material. E de fato parece que aqui as pretas conseguiram trocar peça e segurar o ataque, mas as brancas conseguem invadir aqui a posição, pouco a pouco vão ganhando material, chega numa situação nessa variante, né? Onde a torre não tem mais para onde ir, tem que devolver qualidade aqui. No entanto, esse final acaba sendo um final vencedor aqui para as brancas, um final com 2 peões a mais, né? Rafa, que viagem. Pois é, a gente tem que explicar aqui por que não, né, C5 e com certeza, por que C5 e não cavalo A6 e com certeza a resposta não poderia ser simples num duelo entre duas máquinas de 3.700. A partida seguiu com C5 aqui e agora nós temos peão por cavalo. E C4, percebam como o Ethereal faz de tudo para o bispo não ter acesso à casa de D3, né? G5 seguiu de qualquer maneira, torre de F em C8, as pretas vão por contra-jogo, dama em H4, bispo por B4. É bem interessante o que o Ethereal fez, né? Ele entregou uma peça, mas conseguiu um contra-jogo bem interessante na ala da dama. Aqui F5 foi jogado, um lance aqui realmente bizarro, deixando agora aqui o cavalo em D2. O que tá acontecendo, né? Olha que espetacular aqui esse lance. Aqui não foi jogado bispo por cavalo, mas estaria vindo torre em H3 aqui com ameaça de mate. Bispo E3 postergaria o inevitável, rei H1, F6 tentando dar casa de fuga para o rei, mas aqui F por G6 ameaçaria checkmate mais uma vez. Então por isso o lance F5, né, para poder tomar aqui em G6 nesse momento. E se o rei tentar escapar, não dá, porque a dama chega, toma aqui o peão em F6 e a torre chega dando checkmate aqui em H7, né?
Por isso F5 exclama, não pode tomar o cavalo, que loucura essa partida, são dimensões paralelas sempre acontecendo, e por F5 foi jogado e agora cavalo B1, colocando o cavalo em segurança e tentando controlar a criação do peão passado na ala da dama. Rei F8 foi jogado e aqui o que jogar? Né? A gente jogaria desesperadamente aqui um torre H3, continuar o ataque, não, nada disso. Aqui, bispo D1, exclama, né? É engraçado quando você joga aqui, tá tentando atacar na ala do rei, joga cavalo C1 e bispo D1. Mas aqui a gente vai vendo como é importante tomar as precauções na ala da dama também. Esse contra-jogo do Ethereal foi muito forte. Os seres humanos teriam perdido de brancas nessa posição, mesmo com uma peça a mais, né? Por isso, bispo D1 agora tenta tomar aqui as devidas precauções na ala da dama. Vejam quantos esforços aqui controlando a ala da dama. Rei E7 foi jogado, bispo por A4, atacando a dama, se livrando de um peão, dama B7, cavalo C3, com que harmonia! Lila 0 vem vindo para o jogo, aqui torre H8 ataca a dama, dama em F4, torre em A6 foi jogado, e aqui a gente tem o lance torre em F2, já trazendo uma proteção aqui na sétima horizontal. Torre B6 foi jogado, e agora um plano muito interessante da Lila 0, rei G2, depois de bispo por C3, peão toma a torre B2, a torre entrou na sétima, H4, olha o cálculo desses computadores aqui, e agora a dama está controlando bem aqui a posição, olha que loucura. Aqui nós temos torre por F2, dama por F2, e a dama continua controlando pontos-chave na posição. Torre B8, mais uma vez tentando invadir pela ala da dama, e aqui o plano genial da Lila 0, rei F3, o rei segue avançando, rei F8, dama em H2, é um plano bem arriscado aqui aparentemente, mas a dama realmente fica numa excelente casa, e depois de dama em E7, rei F4, esse era o plano da Lila 0, colocar o rei para proteger esses pontos de ruptura, que podem acontecer com F6, que loucura. Aqui F6 foi jogado e dama vem para casa de F2, a dama controlando também bastante aqui, olha que dama genial aqui da Lila 0, controlando vários pontos na posição. Dama C7 foi jogado torre em E1, trazendo reforço aqui para casa de E5. Dama em F7 e agora E6 disparando o peão passado. Dama C7, cheque, o rei volta para F3, o rei tá seguro, por incrível que pareça. Rei E7, dama G2, um lance que a princípio a gente não entende, mas esse lance visa dar reforço aqui na coluna G. A ideia é continuar com H5, é bizarro. A gente acha que o plano vai ser, de alguma maneira, trazer a dama para C2, trocar, colocar... trazer a torre e combater a coluna B. Não! A Lila 0 vai atacando na ala do rei. A partida seguiu com torre F8 e agora H5. É inacreditável. Dama D6 foi jogado, torre B1, agora sim, a Lila vai atacando nas duas alas, ela teve que atrair a torre pra cá, ganhou a coluna B de uma forma muito mais inteligente do que bispo C2, torre B1. Que bizarro tudo isso. Dama por E6 foi jogado, e agora rei F2 exclama tudo, né, ameaçando torre 1. E a má notícia aqui pro Ethereal é que já não tem mais defesa. Não adianta tentar tirar a dama daqui, por exemplo, dama D6, porque o ataque aqui realmente é muito forte aqui, o ataque que vai chegando das brancas, né? Por incrível que pareça, o rei aí consegue ficar seguro e a questão do peão passado, mais o ataque todo pra cima do rei das negras acaba sendo decisivo, claro que com muita emoção ainda, com muito cheque, com muito dedo na cara, mas no final das contas, a Lila 0 teria um final aqui completamente vencedor. Por isso, nessa posição, não adianta tirar a dama. Dama E4 foi jogado mais uma vez, o Ethereal sabe que vai perder aqui a dama agora, mas ele tenta pelo menos avançar com os peões e tudo mais. Por isso o torre 1 foi jogado, G por H5, G6, aqui a Lila 0 vai mostrando toda a sua frieza de um robô, claro, não tem pressa de capturar a dama. Aqui torre C8 foi jogado, agora sim torre toma, peão toma, e aqui é uma questão de técnica, né? Eu acho que aqui até mesmo os seres humanos seriam capazes de jogar esse final com certa tranquilidade, chegando nessa posição. Claro, sempre tomar cuidado com esses peões passados aí das negras, mas a gente teve aqui, no final das contas, no lance 61, aqui esse belíssimo de um checkmate, né? Então, mostrando que essa abertura aí do Magnus Carlsen, jogada aí contra o Gemilos, realmente é uma abertura muito forte. E quando trocaram aqui as posições, o Ethereal jogando de brancas contra a Lila 0 nessa abertura, o Ethereal, que tem menos rating do que a Lila 0, também conseguiu ganhar a partida aí de brancas, né? Então,
Magnus Carlsen sabe das coisas, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!